Boa noite a todos e a todas. A gente já está aqui, né, preparado do ponto de vista técnico, com o coração aberto para compartilhar as nossas questões relacionadas ao SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, e sua interface com a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Eu queria, antes de mais nada, registrar o agradecimento, né, ao nosso presidente do Conselho Estadual da Assistência Social, o Joelson Rodrigues, e também é secretário executivo da Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do governo de Pernambuco. É uma satisfação grande, Joelson, parceiros de outras iniciativas e ações da universidade com a secretaria. Satisfação grande. Obrigado. Queria também agradecer, né, e assim, um duplo agradecimento, porque como o nosso convidado também é do Grupo Gestor da Escola de Conselhos, ele chamou a Escola de Conselhos e disse assim, olha, tem que pautar o SUAS, tem que pautar as questões da assistência social e transversalizar esse debate, afinal de contas, né, CRAS, CRES, toda a política de assistência social também faz parte da rotina do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito. Então, Malom Aragão, nosso querido Malom, seja muito bem-vindo ao nosso Escola de Conselhos Informa, né? Malom, que é secretário executivo do COAGEMAS, também atua no Serviço de Assistência Social do município de Igaraçu, pertence, integra ao Conselho Estadual de Assistência Social e também do SEDCA, o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Boa noite, Malon, satisfação Boa grande. noite, Humberto. Boa noite, Joelson e Almir. Uhum. E já ao vivo nessa dinâmica, eu queria aqui agradecer e, ao mesmo tempo, dizer que daqui a pouco eu passo a palavra para o professor José Almeida Nascimento, nosso querido coordenador pedagógico, que vai trazer questões da programação da Escola de Conselhos para a próxima semana. A Escola de Conselhos vem de forma sistemática, né, e de uma certa forma, atuando na linha de frente da pandemia, tendo em vista que as nossas ações, desde o início, de março, está sendo voltado para passar informações com qualidade, né, pensando na formação continuada dos conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. Então, o objetivo do Escola de Conselhos Informa é, para além de trazer informação, é buscar contribuir com a educação permanente do nosso sistema de garantia de direito, com foco nos conselhos tutelares e conselhos de direitos. Né? A gente já passou uma fase muito boa e continua até dos programas, das pílulas da Escola de Conselhos Informa, e desde a semana passada a gente está fazendo o Informa ao vivo. Já tivemos o primeiro com o professor Silvino e com o professor Geraldo Nóbrega, foi uma experiência super legal, afinal de contas deu para socializar, deu para, né, compartilhar conhecimentos, a gente acabou saindo daqui aprendendo bastante, e hoje a gente está pautando a questão do SUAS. Eu já passo a palavra para o professor Almir, para que ele faça suas considerações enquanto coordenador pedagógico da Escola de Conselhos, e antes de passar, eu registro e agradeço a participação dos nossos bolsistas, dos nossos colaboradores da Escola de Conselhos. Né? O Anderson, né, que está aqui também trabalhando conosco, o Raul, que está aqui, né, trabalhando nos bastidores, e o Mário, que hoje está afastado por uma questão de saúde, mas ele está voltando dentro em breve. Então, agradeço o Mário, o Raul e o Anderson, e passo a palavra para o professor Almir. Por gentileza, professor. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Então, nós estamos novamente se encontrando por aqui, remotamente, mas sempre é um prazer estarmos juntos e juntas nessa jornada, né? É importante a gente trazer para vocês algumas informações que daqui a pouco a gente vai anunciar em relação aos cursos. Eu tinha prometido na semana passada feito algumas promessas. Entre essas promessas, eu tinha sugerido
por exemplo, que o nosso curso ia começar imediatamente, mas não tivemos, na verdade, autorização para isso, mas eu vou detalhar daqui a pouco, né? Um outro ponto importante que a gente vai tocar daqui a pouco é em relação a, a live, que na verdade informa nossa pílula, nosso programinha chamado Informa, ele semana que vem ele vai ser ao vivo. Isso para garantir que a nossa contribuição ela possa ser feita de forma mais rápida e, e mais eficiente. Professor Hugo, um abraço também, bom revê-lo por aqui. Então, só pontuando as duas coisas nesse contexto, a primeira coisa que eu disse a vocês, que eu já antecipei, é que a gente tinha pensado que o curso Ser Conselheiro, que é aquele curso que tem 200 horas, que são 20 encontros presenciais, Ei, Adilene, nós tínhamos pensado originalmente que poderíamos começá-lo à distância, né? Nessa virtualidade, usando dos instrumentos online. Entretanto, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, o Ministério de Direitos Humanos da Família, eles não acataram a nossa sugestão, mas teve uma coisa boa também, né? Eles adiaram o prazo de execução, que teria que ser até agora agosto, então a gente consegue executar até dezembro. Então, passada a pandemia, a gente retoma as aulas, e aí as aulas serão presenciais, e não mais aulas à distância, como a gente tinha sugerido semana passada. A outra coisa que eu quero lembrar para vocês, então, é que semana que vem, o tema, como eu já tinha anunciado semana passada, ele vai ser sobre educação. Educação no contexto, né, nessa realidade de distanciamento social, de pandemia do coronavírus. Então, a gente vai contar com a presença ao vivo de 3 professores, além de mim e Humberto, 3 professores que são referências no campo educacional. O professor Geise, que é um professor do interior de Pernambuco, super premiado mundo afora, ele foi, inclusive, há 2 anos, se eu não me engano, premiado como um dos melhores professores do mundo, né? Geise Ferreira, ele é da cidade de Itambé. Então, ele vai trazer para a gente a experiência dele nessa execução, né, na garantia do direito à educação, para se efetivar, então, nesse período de isolamento social. Professora convidada, outra professora convidada será a professora Cida Freire, que é uma ex-colega minha do Centro de Cultura Luiz Freire. A professora Cida Freire é especialista em educação infantil, ela faz parte dos movimentos em defesa dos movimentos, enfim, em defesa do direito à educação infantil, e ela é professora se eu não estou enganado, da Uninabuco. E aí ela vai trazer para a gente essa experiência, esse olhar sobre a educação infantil nesse tempo de pandemia. E, por fim, a professora Alice Miriam Rapp Butler. Ela é professora do Centro de Educação, é uma professora doutora, referência nas políticas educacionais aqui em Pernambuco, e ela é ligada à Universidade Federal de Pernambuco, que tem pesquisado nos últimos anos a questão de injustiça e desigualdade no ambiente escolar. E aí ela vai trazer, a partir das pesquisas e a partir da ótica científica, os impactos sobre a pandemia nas políticas educacionais locais, né? Então, eu espero que todos e todas possam estar aqui conosco ao vivo, porque eu acho que o debate vai enriquecer significativamente quando a gente tem a possibilidade de fazer intervenção, de fazer perguntas, de sugerir alguns pontos para o debate, além de que eu acho que estarmos juntos aquece o nosso coração, porque, em certa medida, a gente volta-se a encontrar, né? Então, a gente vai chamar Humberto para conversa. Oi, tá aí. Voltou. Eu acho que vocês estão sem som. Claro. Agora. Agora. Tranquilo? Então, alô? Ó,
Marlon está aqui, o Joelson deu Oi. rapidinho, não é isso? Agora eu quero dar um abraço para o professor Hugo. Hugo está aqui nos contemplando com a presença. Isso. E quero dizer ao Joelson e ao Marlon que em menos de 10 minutos a gente já tinha quase 40 pessoas nos assistindo. Então, assim, já estamos com um grupo muito bom de pessoas, né? E eu quero dizer para o Hugo que na próxima quarta-feira estaremos juntos, né, Almi? Além dessa programação toda que o professor Almi está trazendo para a gente, vai ser a Semana da Educação, né? A gente está, a semana que vem, com uma live ibero-brasileira, né? Imagina, tem o nosso professor Fernando Edílio, lá de Portugal, nossa professora lá, Nancy, da Bahia, né? Eu vou estar aqui representando a Escola de Conselhos e a Universidade com a mediação do professor Hugo Monteiro. Então vai ser fantástico, né? Nossa internacionalização da Escola de Conselhos, a partir da articulação muito do professor Hugo. Então aqui já anunciando que na quarta-feira à noite, né, nós teremos esse momento, além de que antes estaremos com um desses professores que Almir está presente. O Augusto do Unicef também está aqui presente, né? A Marta, secretária de Assistência Social de Santa Cruz, está aqui presente também. São Caetano. São Caetano, perdão. Caetano. E nós temos aqui todo um grupo de pessoas do Sistema de Garantia de Direitos que já nos contempla bastante. Da Igaraçu presente, né? Um abração para a Marta de São Caetano, Augusto, Unicef, né? Hugo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Tem um grupão aqui já, né? E do Instituto Impacto. Então, que coisa boa a gente poder garantir esse nosso diálogo nessa noite de sexta-feira. Então, sextou para a Escola de Conselhos e para o Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente de Pernambuco. Gostou, presidente? O que é que o senhor acha? Parabéns. Foi bom, né? Não, sem dúvida. Então, eu já posso passar, então, para a gente começar o nosso diálogo efetivo, né, com o tema central, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, em período de pandemia, o desfinanciamento da assistência social. Né? Para isso, para conversar sobre esse tema tão importante nossa conjuntura, a gente convida o nosso presidente do Conselho Estadual da Assistência Social de Pernambuco e secretário executivo de Assistência Social do nosso estado também, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, o Joelson Rodrigues, que de pronto aceitou o convite para estar aqui nessa sexta-feira, né, debatendo um tema tão importante para a garantia dos direitos das crianças, adolescentes e das famílias brasileiras. Então, dessa forma, gratidão, secretário, gratidão, presidente, e a Escola de Conselhos fica honrada de tê-lo em mais uma parceria, né? Tendo em vista que a gente sempre está juntos. Passo a palavra para o senhor. Professor Humberto, professor Almir e grande companheiro Marlon, boa noite a todo mundo que está acompanhando. É uma alegria, uma satisfação. Agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade, porque é um tema que para nós é muito caro, para todos que somos militantes, que atuamos na política de assistência social, falar dos desafios que é a implementação dessa política nesse contexto de uma pandemia, de algo nunca antes vivido por nenhum que hoje está atuando nas SUAS. Como já foi apresentado, atualmente estou como presidente do Conselho Estadual da Assistência Social, também secretário executivo de Assistência Social do Estado de Pernambuco, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. E fico feliz aqui de vários municípios já presentes, né? Daqui a pouco vai ter que ser feita uma chamada aí, viu, que o número de municípios, de militantes, de trabalhadores, de gestores, porque é um tema que é importante que a sociedade, sobretudo, conheça, saiba o que é assistência social, que é uma grande questão. Poucas pessoas sabem o que é a política de assistência social. Começa pelo nome. Pelo nome ser utilizado por muito tempo ligado ou vinculado ao assistencialismo, as pessoas vinculam como ação de ajuda, caridade, tem muita dúvida sobre isso. Não a incorporam, não a entendem como uma política de direitos destinada a quem dela necessitar.
E nada mais emblemático que, num contexto de pandemia, a gente entender quem dela necessitar. E muitos que não necessitavam agora estão necessitando. Então, estamos falando aqui de trabalhadores, de empresários, muitos de pequenos negócios que estão impossibilitados de ganhar sua renda, precisarem da política de assistência social no momento desse, diante da impossibilidade. E o poder público tem que entender que é necessário que as respostas sejam dadas. Quero iniciar, e o tema que foi colocado para esse debate é muito importante, muito pertinente. O desfinanciamento da assistência social não está ligado somente com o contexto da pandemia da qual estamos vivendo. O desfinanciamento dessa política, que é tão importante, que faz a rede de proteção, é a retaguarda social para as políticas sociais no cotidiano, sobretudo porque foi afirmada na Constituição de 88, ela vem sofrendo muitos reveses, não de hoje, já de algum tempo. Tá? Então, todos nós e os gestores que aqui estão acompanhando, os profissionais do SUS sabem muito bem do qual estamos falando. Né? O SUS está em risco, não é de hoje. O Sistema Único de Assistência Social, que hoje já foi organizado, estruturado e já se encontra em todos os municípios brasileiros, praticamente. Tá? Existe uma rede instituída para atendimento na prevenção e quando há algum direito violado. E esse sistema, que deveria rodar bem no cotidiano para atender essas demandas, já vem sofrendo porque não tem os recursos necessários para isso. Tá? É importante a gente lembrar que já há alguns anos o financiamento da assistência social ele se dá pela participação do governo federal, governo dos estados e também o poder público municipal. Cada um contribuindo nesse financiamento para que os serviços funcionem. Estou falando daqueles serviços continuados, o atendimento no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Estamos falando aqui de grupo de crianças, adolescentes, de idosos, grupos intergeracionais. Estamos falando do Centro POP, que é o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua. Estamos falando do serviço de acolhimento, seja de crianças, seja de idosos, seja pessoas adultas e famílias, seja pessoas em população de rua. Enfim, o atendimento no cadastro único, aquele que é a porta de entrada para o Programa Bolsa Família e outros programas sociais, ou a porta de entrada para benefícios socioassistenciais, a exemplo do BPC, que é o benefício de prestação continuada, a exemplo dos benefícios eventuais, que quando se faz necessário. Ou seja, tudo isso é uma rede que funciona dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os anos, e que deveria funcionar para atender a população a quem dela necessitar, né? Seja por uma contingência, uma situação, houve um desemprego, houve algum falecimento, alguma coisa aconteceu, seja para fortalecer vínculos, né? E o trabalho da assistência social é muito relacional, trabalhar fortalecimento de vínculos, para que nenhum direito seja violado. Então, essa rede toda que eu falei, que já foi estruturada, porque foi estruturada a partir de uma construção coletiva, é importante dizer, não foi só da boa ideia do poder público, mas, sobretudo, ele foi construída a várias mãos, com a participação de muita gente. O controle social foi muito forte em relação a isso. Categorias de classe fizeram sua parte, e aí estou falando do movimento de população de rua, estou falando de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, enfim, várias pessoas que forjaram o SUAS, né? E o SUAS ser esse sistema único, consolidado, com participação social, uma linha de financiamento que capaz de dar respostas. Então, a gente tem esse desenho que funciona e que deveria funcionar diuturnamente. E já há alguns anos a gente vem com muita dificuldade. Não é o primeiro ano que a gente começa o ano de 2020, é importante dizer, sem os recursos necessários para a gente pagar as contas, né? Como falei, o cofinanciamento para manter essa rede toda, estou falando aqui dos profissionais que trabalham na ponta, estou falando da manutenção dos serviços, deveria ser garantido, mas não é garantido. Mesmo a gente tem linhas de pactuação definidas de valores, isso começamos um ano deficitário. Começamos com próximo da metade do necessário para que o governo federal pudesse fazer os repasses necessários. Então, a gente já tinha uma situação difícil. E se agravou com a medida administrativa do governo federal, uma portaria que estabeleceu: só iremos pagar o que tem no orçamento. Se o orçamento é deficitário, a gente só vai pagar o que tem na conta. Então, isso aconteceu que em janeiro e fevereiro, os repasses feitos para municípios e estados foram em torno de 50% ou a 60% a menos do necessário. Então, a gente já tinha um cenário próximo de um fechamento de serviços. O SUAS estava próximo a um colapso.
os CRAs, os CRES, serviços de acolhimento, estavam prestes a fecharem. E fomos surpreendidos com uma situação de pandemia, em que é demandado exatamente a política de assistência social. Por quê? A realidade social e as medidas restritivas determinadas, necessárias, obrigaram a população a fechar seus comércios, a fechar a prestação de serviços, e isso provocou um aumento de situações de vulnerabilidade social, né, de demanda social. Então, o que aconteceu? Muita gente vem correndo pela política de assistência social, que deveria estar estruturada, mas já não estava. Deveria ser ampliada, mas não estamos conseguindo ampliar, né? Seja pelas contingências efetivas, né, das medidas que têm que ser tomadas, as precauções, seja porque já tínhamos esse déficit, né, como um todo. Enfim, nós temos um desafio muito grande, né? Hoje, a realidade em que o poder público, a gente vem, enquanto Estado, vem reforçando para com os trabalhadores, os gestores, a necessidade dos serviços estarem abertos e em funcionamento, com as cautelas necessárias, ou seja, o CRAS tem que estar aberto e funcionando, o CRES tem que estar aberto e funcionando, o cadastro único também, tá? O serviço de acolhimento, pela natureza, não pode fechar, mas todos eles com cuidados. É necessário rever o horário, importante, é necessário diminuir o movimento de pessoas, garantir equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores, sem estamento, sem dúvida, né? Isso é necessário, tá? E para isso acontecer, muitas vezes há necessidade de um aporte maior de recursos. E, recentemente, inclusive, demos uma entrevista para o jornal Brasil de Fato, que foi publicado recentemente, que até aquela data, até dia 4 de maio, estamos falando de quase 2 meses do início da pandemia, mesmo numa pandemia, numa situação adversa, nem municípios, nem estado nenhum tinha recebido R$1 do governo federal de aporte adicional. Nem recompôs o déficit orçamentário financeiro para manter CRAS e CRES, os serviços de acolhimento, manter CAD único, muito menos para implantar serviços novos necessários. Que nessa situação de pandemia, a gente precisa ampliar a demanda e a oferta de benefícios eventuais, infelizmente, seja para a situação de extrema vulnerabilidade, seja para a alimentação das pessoas, né? Seja, inclusive, para as situações extremas, que é o auxílio funeral. Infelizmente, cada dia a gente tem novos números de pessoas morrendo, muitas delas sem condições de garantir o próprio sepultamento, e sim, cabe ao poder público fazer esse aporte e garantir essas provisões no âmbito da assistência social. Então, a gente não tínhamos até bem pouco tempo. Foi anunciado, é importante dizer, uma resposta importante para a população, sobretudo os autônomos informais, foi o auxílio emergencial. É importante registrar que a ideia inicial era algo que não atendia a necessidade. Estamos falando de um auxílio de R$200, que foi a proposta do governo federal, depois foi alterada no Congresso Nacional, ainda bem que foi alterada, passou para R$600, podendo chegar a 120, e para algumas situações a família vai estar recebendo até R$1.800. Mas sua operacionalização demorou muito para acontecer, e está demorando para acontecer, de forma que está dificultando o acesso ao direito, né? Esse que, pela lógica, pelo desenho, se configura como um benefício eventual do SUS, né? Foi anunciado pelo ministro da Economia, foi pensado em outra área, mas era uma resposta socioessencial, né? Nada mais do que um benefício eventual para passar por uma situação de calamidade de emergência. Estamos falando de uma resposta do SUS, né? E que o SUS ficou de fora nesse contexto, nesse desenho feito pelo governo federal. Mas aconteceu essa oferta. Depois, o governo federal anunciou que teria um aporte de recursos, seja para EPI, acolhimento e ajudar a alimentação. Esse desenho, essa definição, não foi feita com o SUS. O SUS ele é orgânico, tem participação social, né? Esse desenho sequer foi debatido com gestores estaduais e municipais, né? Seja a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, seja o CNAS, para deliberar sobre isso. Foi anunciado, foi definido portaria. Hoje, na data de ontem, ficamos sabendo de um aporte adicional para os serviços de CRAS e de CRES. Um aporte importante, né? Mas que surgiu agora. Esqueceram de olhar para o Centro Pop, esqueceram de olhar para o serviço de acolhimento, seja para idosos, seja para crianças e adolescentes, que muitos deles, os serviços privados, vivem de doações e não estão tendo essas doações. Então, quando essas respostas são construídas da cabeça do gestor, sem participação
em tese, as respostas não tendem a não ser as adequadas. E estão demorando. E essa é uma grande questão que a gente coloca. Né? Enfim, o desafio é muito grande, porque o desafio do financiamento não é por conta da pandemia, já é antes da pandemia, se agrava nesse contexto e tende a piorar. Porque assim que passarmos o pico e que a gente conseguir superar essa situação, a resposta do poder público, da política social, a política de assistência social tem que ser mais efetiva no acompanhamento social, né? Seja ampliando benefícios eventuais, seja no acompanhamento socioassistencial, seja no fortalecimento de vínculos, seja na retaguarda quando há uma violação de direitos. A gente está acompanhando situações de violação de direitos para pessoas idosas, pessoas com deficiência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e que a gente tem que ter essa retaguarda mais atenta, com outros mecanismos, com instrumentos virtuais que possam ser acessados para a população. Enfim, são muitas questões envolvidas nesse SUAS que foi construído com a participação social, que não está tendo participação social nessa dinâmica das respostas, mas ainda bem que a gente tem, no contexto dos municípios, sobretudo, muitos profissionais que estão na linha de frente, né, muitos deles adoecendo por conta da exposição que acabam se dando, né? Muitos profissionais afastados do seu trabalho, né? Que estão na linha de frente, atendendo às demandas e benefícios eventuais no CRAS, no CAD Único, no Bolsa Família, auxiliando as pessoas no acesso ao auxílio emergencial, e essas respostas precisam ser mais céleres, porque a população está precisando. E cabe, sim, ao poder público fazer com que a Constituição e os direitos socioassistenciais lá previstos sejam efetivados. Enfim, depois eu espero, já passei do meu tempo inicial dessa fala que queria colocar. Quero passar para o nosso companheiro Malon, que é um companheiro do Conselho Estadual, também militante da assistência social do SUS, que deve complementar, e a gente vai ficar aqui para também debater os elementos que eu não coloquei nesse primeiro momento, tá bom? É isso. Depois a gente volta. Muito agradecido, presidente, a gente fica muito feliz com a sua contribuição. Daqui a pouquinho a gente vai passar para o Malon, mas eu queria dar boas notícias para o senhor. A gente está com mais de 100 pessoas nos assistindo. Isso é muito bom, né? E o senhor também fez um chamado para que a gente possa aqui anunciar os municípios já presentes. E tem um município que registrou a presença, que ele vem de mais longe, que é de Feira de Santana, na Bahia, que está aqui presente conosco, né? O pessoal do Conselho de Assistência Social da nossa querida Feira de Santana. E aqui a gente tem Recife, Igaraçu, São Caetano, Santa Cruz do Capibaribe, Arco Verde, Vertentes, Cabo de Santo Agostinho, Angelim. Então, a gente tem cidade do litoral ao sertão. E registrar aqui a presença muito especial do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o Natan está aqui presente, né? O Alafim Ioió está aqui presente também, o Chiquinho, apresentando esse importante grupo cultural. E aqui registrar a presença e já agradecer da nossa querida Rosa Barros, né, que é a nossa diretora executiva do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. Tô doido, Rosa, que esse tempo passe para a gente continuar tomando o nosso cafezinho lá no SEDCA e planejando os nossos projetos. Aqui tem muitos. Aqui a gente também vê Aliança, Buíque, e eu vou anotando para quando o Malon terminar de falar, a gente volta a anunciar todos esses municípios. Solidão também. Seja bem-vinda, Maria. Eu só queria, Joelson, por gentileza, destacar 3 pontos importantes da sua fala e, em seguida, né, passar para o Malon. Primeiro, a questão da gente romper com a lógica assistencialista, que é uma coisa muito importante, principalmente nesse período de pandemia, que a gente, às vezes, percebe, né, ressonâncias desse assistencialismo e dessas solidariedades mais caritativas, filantrópicas, né? Acho que é muito importante a gente perceber a assistência social como um direito humano, uma política como política pública, destacar também a questão do desfinanciamento e dessa relação entre o governo federal e os estados, né? E destacar essas informações da estrutura e funcionamento da rede de proteção e dos aparelhos da assistência social, dos equipamentos, no período de pandemia, né? Então, a Ana Mendes disse que, na verdade, o CD foi uma aula aqui, né, de suas. Então, muito agradecido, secretário e presidente. Agora eu passo, então, para o Maron Alagão, ele que é secretário executivo do COEGEMAS Pernambuco, né? Ele também integra
o Conselho de Assistência Social e o Conselho da Criança e do Adolescente, de Direitos da Criança e do Adolescente, além de ser do grupo gestor da Escola de Conselho. E aqui, né, Malon, preciso também dizer que você é do nosso mestrado em Educação com Identidades, porque também é um orgulho para a gente. Se eu não falar isso, o Hugo e a professora Bruna, que estão nos prestigiando aqui, depois vai reclamar comigo. Eu não posso levar para o chão de orelha dos meus colegas, porque, na verdade, a gente tem muito afeto para viver nessa missão do nosso programa de pós-graduação, que você, inclusive, nos honra em estar participando. Então, satisfação, Malu, muito agradecido. Passo a palavra para você. Um detalhe, viu, Humberto, quando falou do programa de mestrado. Faltou você dizer a parte principal, que você é meu orientador. Estamos gestando minha dissertação juntos. Não vamos esquecer desse detalhe, né? É um grande abraço para o professor Hugo, que foi coordenador do nosso programa, uma pessoa muito querida, a professora Bruna, que só tive 2 ou 3 aulas com ela, mas tem um carinho muito grande por ela. Sempre ia aperrear o juízo dela lá. Eu queria saudar aqui todas as trabalhadoras e trabalhadores do SUAS que estão assistindo, participando desse momento conosco, gestores e gestoras municipais, gestores estaduais, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, os usuários e usuárias que participam conosco desse momento, porque é extremamente importante a gente estar discutindo o Sistema Único de Assistência Social nesse período de pandemia. Não só nesse período de pandemia, mas em todos os momentos que forem necessários. Qual é a discussão do SUAS? Eu trouxe toda uma fala falando da importância do SUAS. E o SUAS é formado, minha gente, de uma forma descentralizada, republicana, federativa, com participação social. É um sistema único de assistência social em que cada um de nós, onde estejamos, em qualquer lugar do país, vamos saber quais são os serviços que vão estar disponíveis para nos atender. Não vamos mais... O SUAS ele vai romper, e a assistência social em si, vai romper com toda a prática assistencialista a partir do momento que a gente passa, ao invés de fazer os projetos pontuais, os serviços pontuais, nós vamos estar fazendo algo complexo que vai atender a família, garantindo as 3 seguranças que são necessárias, que é a segurança de acolhida, a segurança de renda e a segurança de autonomia da família, de convivência familiar e comunitária, que são 3 seguranças que são afiançadas pela política de assistência social. Então, nesse processo, o SUAS tem sido cada vez mais, desde 2016, 2017, que o SUAS tem sido cortado, que o SUAS tem sido esfacelado, desfinanciado. E tudo isso aconteceu e a gente precisa justificar, deixar isso bem explícito, pós-golpe 2016, quando as políticas sociais deixaram de ser prioridade para o Estado, e o que passa a ser prioridade para o Estado é o mercado. Então, as pessoas deixam de ser prioridade. Porque a assistência social, a gente não inaugura, não pega uma fita para cortar quando a gente tira uma pessoa de situação de vulnerabilidade, de risco social. A gente não solta fogos de artifício na rua, nem coloca banda para inaugurar uma família que superou a situação de violência que ela se encontrava. Então, muitas vezes a assistência social, as pessoas querem ver isso. Então, como a assistência não faz mídia, não faz essa politicagem, não está mais nessa história de garantir favor, ela é subfinanciada por diversas pessoas. E hoje nós estamos correndo diversos riscos com a assistência social. Com a volta do voluntariado, e a gente tira a força dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUS, que são profissionais, que têm capacidade técnica para estar atuando nas linhas de frente. E hoje, o que é que nos dificulta cada vez mais na assistência social? A assistência social hoje está subfinanciada. Em janeiro, a competência 1, Jorge começou a trazer, inclusive, isso muito bem. Em janeiro, o recurso que entrou em janeiro para manter os serviços socioassistenciais foi quase 50% do que era necessário, do que é pactuado. Ou seja, as instâncias de pactuação e as instâncias de controle social dentro da assistência social estão sendo colocadas à margem
nesse processo que nós estamos vivendo hoje, ou seja, não se discute com o Conselho Nacional de Assistência Social, não se discute com a Comissão Intergestora Tripartite para pactuar nem organizar como é que vai ser feito. Então, assim, libera-se 2,5 bilhões para os municípios, mas como é que esse recurso chega ao município? Qual é a realidade desses municípios? Como é que esses municípios vão receber, o que é que vão ofertar? Então, a gente está vivendo um dia de cada vez, com diversas normativas, cada dia saindo uma coisa diferente e todo mundo sem entender muita coisa. Mas o que é que para nós é interessante nesse momento? Se o SUAS parar, o que é que vai atender a população? Seja com benefícios eventuais, seja com serviços, porque a gente precisa entender que as violações de direito estão continuando. As pessoas continuam tendo seus direitos violados, as pessoas continuam estando com violação de direitos constante por aí, situação de risco, vulnerabilidade, e como é que a gente vai estar cuidando dessas pessoas? Que a gente não vai ter esse sistema, um sistema único, porque a gente, quando fala de sistema único, a gente sempre lembra o SUS. E aí, Shirley disse aqui nos comentários, logo no começo, que o SUS é tão importante quanto o SUS. Porque enquanto um cuida de doença, o outro está cuidando das questões de vulnerabilidade das famílias e indivíduos. Se eu não tenho... muitos municípios hoje estão com diversas pessoas em situação de rua. Muitos municípios hoje estão com diversas pessoas que precisam ser atendidas e acolhidas. E o que é que a assistência social tem feito? O que é que a assistência social pode fazer com relação a isso? Então, com esse subfinanciamento, hoje, por exemplo, o que o Ministério cofinancia para manter um acolhimento hoje com 20 pessoas é R$10 mil, para manter 20 crianças e adolescentes numa unidade de acolhimento. E como é que um gestor vai manter esse acolhimento recebendo R$6 mil? É isso que tem acontecido na assistência social. Então, por exemplo, os conselhos tutelares vão requisitar serviços socioassistenciais, como está lá preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 136, dentre os serviços que vão requisitar, serviços de assistência. Mas como é que vai requisitar um serviço ao CREAS se o CREAS vai estar fechado? Como é que vai requisitar serviço ao CREAS se o CREAS não vai estar com sua equipe completa? Porque o subfinanciamento da política pública de assistência social vai nesse ponto. Vai nesse ponto porque vai começar a demissão dos servidores, vai começar o fechamento dos serviços. Porque para acabar com a política pública, eu não preciso necessariamente dizer acabou, mas eu vou esfacelando ela por dentro. Nós vivenciamos no início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, a redução das pessoas que estão no programa Bolsa Família, em Pernambuco. E com relação a essas famílias, por que no Nordeste saíram mais famílias do Nordeste e entraram menos famílias do Norte e Nordeste do que do Sul e Sudeste? A gente precisa discutir que em Pernambuco, milhares de municípios em Pernambuco, cerca de 80 municípios, eu acredito, o que entra de FPM no município é menor do que o que entra na economia da cidade de Bolsa Família e BPC, que são benefícios da assistência social, mas que as pessoas não reconhecem isso ainda como assistência social. A assistência social está em todos os lugares. A vigilância socioassistencial produzindo dados, que hoje o que a vigilância tem feito muitas vezes é produzir dados para que a gente possa pensar como vai ser isso amanhã e quando a pandemia acabar. E quando a gente já tiver vacina? E quem é que vai atender as pessoas que ficaram desempregadas? Porque nós temos cerca de 3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil antes da pandemia. E agora, depois da pandemia? As questões de fome, que as pessoas não podem esperar para comer amanhã se tem fome hoje. É um direito constitucional. Como é que a gente vai estar atendendo essas pessoas amanhã se nós temos uma política pública consolidada que está sendo esfacelada pelo poder público? Isso está sendo esfacelado, minha gente, com a PEC 95, com a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos por 20 anos em políticas públicas. Então, a assistência social é uma política pública que vai ter cada vez mais seu financiamento diminuído. Como é que a gente vai manter uma política dizendo que é a portaria do calote? Que essa portaria do calote vai dizer que só vai repassar para os municípios o que eles têm em conta e o que tem no orçamento, que é deficitário.
Então, assim, a gente precisa partir para uma discussão em que a gente precisa valorizar cada vez mais o financiamento da assistência social, em que a gente precisa cada vez mais discutir a importância dessa política pública, porque ela não tem diferença entre assistência, saúde e previdência. As três formam um tripé da Seguridade Social. Então, a importância que a saúde tem, a assistência social também tem, e a previdência também tem. E aí a gente lembrando que a assistência social, ela é para quem dela necessita. A assistência social ela está ali nas bases, na ponta, na linha de frente. Os nossos trabalhadores também estão na linha de frente. Porque quantas mortes nós já temos? Hoje estamos beirando as 10 mil mortes. E quantas famílias nós temos que vão ter condições de comprar o caixão? Muita gente pode dizer, não, mas todo mundo tem condições de comprar um caixão hoje em dia. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem condições de comprar o caixão. E a gente não vai deixar ninguém ser enterrado sem caixão. A assistência social está lá presente. Quando o município faz a concessão de caixão, é a assistência social que está fazendo. Porque a política acontece na ponta, acontece no município. Não é no Estado nem na União. Porque tudo, o SUAS, como ele é descentralizado, ele tem as competências da União, do Estado e dos municípios. Quem fica no final para pagar a conta é o município que está lá na ponta. Porque os nossos profissionais estão lá na ponta. Os nossos profissionais estão lá, essa hora atendendo ligação. Sabe por quê? Porque tem gente morrendo. Tem gente morrendo e as pessoas estão recebendo ligação. São muitas famílias que, hoje, sexta-feira, que a gente ficou atendendo durante o dia todo para fazer concessão de benefício eventual, que os CRAs atenderam, tentando fazer as discussões, que os municípios estão inventando e se reinventando para fazer com que as famílias os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos não deixem de participar, estejam lá presentes. Mas existe uma gestão nacional desse sistema que não está nem um pouco interessada em Dona Maria, que está lá na sua casa hoje, idosa do Serviço de Convivência, está sem utilizar o serviço. Não tem ninguém preocupado com aquela criança que é vítima de violência sexual, que está lá no TES para ser atendido, não. Ninguém está, muito menos ainda, na gestão nacional, preocupado com os meninos e as meninas do sistema socioeducativo que estão em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto lá no TES, se ele está indo, se não está indo, se a equipe está completa, se não está. Então, assim, há uma discussão muito maior. Nós queremos garantir direitos ou não? O que é que nós queremos, de fato? Porque a assistência social vem aqui para a gente garantir direito. A assistência social é uma política garantidora de direitos. E a gente precisa entender se a gente quer garantir esses direitos ou não. Então, assim, o SUAS, nesse período, ele é tão importante quanto o SUS. E eu defendo o SUS e defendo o SUS porque uma coisa não se dissocia da outra. Eu defendo o direito à educação. Eu defendo todos os direitos humanos, porque eu sou defensor de direitos humanos. Mas a gente precisa saber que todas têm prioridades, que não é dizer que vai tirar da educação para colocar para assistência, ou tirar da saúde e colocar para assistência e assim por diante. Não. Todas precisam ter investimentos maciços, porque nós estamos cuidando de vidas e de pessoas. E aí a gente vai deixando para o debate, porque se deixar, a gente vai falando até não querer mais. Muito agradecido, Malon. A gente fica assim muito satisfeito com a sua explanação. Penso que é uma explanação que vem muito do chão do SUAS, do chão do CRAS, do chão do CRES, do chão dos conselhos, tanto tutelar, tanto do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, como da própria assistência social. E aqui eu queria destacar duas questões que você colocou, que eu penso que pode render um bom debate, que seria exatamente a questão do respeito ao tripé da seguridade social, buscando perceber que a previdência, a assistência social e a saúde, eles precisam estar conectadas, não podem estar trabalhando a partir de imagens de prioridade. Você fez uma conexão interessante sobre a questão da assistência social e os conselhos tutelares, como nós somos uma escola de conselhos com foco na atuação dos conselhos tutelares
e de direitos. Eu penso que a gente pode adensar o debate em relação, né, a essa interface que você colocou na sua fala. Então, eu te agradeço bastante e a gente já tem uma primeira pergunta que, de repente, já posso passar para você e para o Joelson. Os dois vão ter, né, essa mesmo do Fabinho de Menezes. Qual seria o papel do Legislativo nesse momento para fortalecer o SUAS? Eu penso que essa é uma pergunta que os nossos dois convidados, tanto o Joelson quanto o Malon, podem responder, né? E aqui, enquanto vocês estão organizando a resposta, né, e a gente já chama também o Joelson aqui para o debate, a telinha dele, eu queria registrar que tem um pessoal bem legal do Amazonas que está nos assistindo também. Então, eles estão bem distantes, então um carinho grande para os nossos colegas que estão na região norte, lá no Amazonas, no Brasil, né? E aproveitar dar um abraço na Iolete, que é a nossa presidenta do CONANDA, que é também de Manaus, da Universidade Federal do Amazonas. Aqui eu registro também a presença de representantes dos municípios de Solidão e de Casinhas, que aqui nos prestigiam. Então, essa é a pergunta, né? Qual o papel do Legislativo, né, para o fortalecimento do SUAS no contexto da pandemia? O Fabinho que nos mandou, e aqui eu passo para o nosso presidente. Em seguida, passo para a Malon. E vocês podem mandar mais perguntas para que a gente possa aqui interagir. Isso é muito importante. Por gentileza, presidente. Pois não. Inicialmente, mandar um abraço para o vereador Fabinho. Na realidade, ele é um dos legisladores que a gente conhece, militante, já está conosco na defesa do SUAS, não é de hoje, tá? E foi importante fazer esse alerta, né, enquanto legislativo, municipal, seja estadual, seja o federal. Né? Tem muita coisa que sim, que cabe o Poder Legislativo atuar nesse momento. Todos os poderes públicos têm que ter uma contribuição a olhar isso de forma ampliada. Tem as questões mais emergenciais que cabe ao Legislativo, decretação das situações específicas, pandemia. Tem uma questão fundamental que trata de orçamento, tá? Então, cabe sim ao Legislativo discutir orçamento, discutir suplementação orçamentária, discutir mudança no orçamento em relação a isso, estabelecimento de parâmetros para revisão, porque há sim a necessidade de ter mais recursos, né, e do poder público se preparar para captar mais recursos, tá? É importante lembrar, dizer que existem algumas coisas e algumas provisões que cabem ao Legislativo. Estou falando aqui, lembrando, no âmbito do SUAS, desse debate, que é a própria legislação do SUAS, né? Muitos municípios ainda não estão com a lei do SUAS implantada, muitos municípios, e eu estou falando aqui de Pernambuco e no Brasil, sequer tem uma legislação atualizada para concessão de benefício eventual, tá? Para você ter uma ideia, o Estado começou a fazer um cofinanciamento há 2 anos atrás e estabeleceu o parâmetro que era a legislação de benefício eventual atualizada. Né? Naquele momento, apenas 62 municípios, ou seja, conseguiram, né, à época, ou seja, menos da metade dos 184 municípios que temos. Então, sim, cabe ao Legislativo fazer esse debate, porque benefício eventual é uma regra, tem um dispositivo legal e que muitos municípios não se atualizaram, seja nisso, seja dispondo sobre o SUAS, seja dispondo sobre orçamento, como também dispondo sobre recursos humanos. Um tema que foi trazido muito bem pelo nosso companheiro Malon, né, como é que está a realidade dos trabalhadores do SUAS, que estão na linha de frente, né? Questão de EPI, sim, responsabilidade do poder público, garantir esses equipamentos de proteção individual necessários. E a gente tem outro debate que a gente não conseguiu avançar, né? Seja via Ministério da Saúde, seja via secretarias estaduais e municipais, que é vacinação, pelo menos de influenza. A gente sabe que é uma coisa importante, né, que a gente não conseguiu, a assistência social não entrou no rol do universo prioritários, como também a prioridade no processo de testagem. Se é o trabalhador que está na linha de frente, está em contato, estão adoecendo, é necessário sim que a gente tenha esse diagnóstico quanto antes, para evitar a proliferação, evitar o contágio. Então, sim, a gente faz essa defesa. É um tema que eu digo que fizemos um debate importante recente com o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUS, FETSUAS, né, que está atuando, que está alerta sobre isso, já oficiou a Secretaria de Saúde em relação a isso, e a gente, enquanto o Estado, enquanto a gente está também querendo reforçar isso.
o trabalho do SUAS está na linha de frente, tem que ser olhado como tal. Tá? Mas, enfim, sobre o legislativo, Fabio, só fechando, sem dúvida, tem os dispositivos legais, mas, sobretudo, orçamento e as legislações específicas sobre assistência social. Né? Sobretudo, aí estão falando de lei do SUAS, lei de benefício eventual, ou seja, na criação de dispositivos novos, seja serviços novos, benefícios novos. Isso mesmo, Gelson. Nessa seara, inclusive, a gente precisa entender como o legislativo tem sido importante para a assistência. Se o próprio financiamento da assistência social, o ano passado, dependeu de uma articulação com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que foi extremamente importante para a gente ter uma recomposição orçamentária no final do ano de 2019. Eu acredito que, para além do que Jorge coloca, as emendas parlamentares, que cada parlamentar, os senhores e as senhoras parlamentares, têm direito a mandar suas emendas parlamentares. Hoje, em Pernambuco, a gente vivencia uma grande destinação de emendas parlamentares. Eu acho que nos últimos 3, 4 anos, eu acho que a gente não tinha tantos para assistência social, né? Porque é para o FES, para a execução de serviços e benefícios da assistência social, que foi um volume de emendas das co-deputadas da mandata coletiva das juntas e uma emenda do deputado Sivaldo Albino, ambos para benefícios eventuais para os municípios pernambucanos. Então, assim, isso é de extrema importância para que a gente possa ter. Os parlamentares têm um papel muito grande, principalmente da articulação política. Nós estamos falando de um sistema que também é político. Então, a gente não pode deixar de dizer que orçamento é uma discussão política. Quando os parlamentares vão discutir os orçamentos, precisam discutir qual é o orçamento que vai querer considerar para a assistência social, como é que vai querer fazer, quais são as articulações que vão ser feitas para a assistência social. Hoje a gente tem a Frente Estadual em Defesa do SUAS, que a Frente Parlamentar Estadual em Defesa do SUAS, que é presidida pelo deputado Exaltino Nascimento. A gente tem a Frente Nacional lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado de Pernambuco, Danilo Cabral, e a gente precisa replicar isso nos municípios, levar a pauta da assistência para o legislativo, porque se o legislativo não discute assistência social, e se o gestor municipal não quer auxiliar nesse momento, se o gestor municipal não quer investir na assistência social, a gente acaba que fica com uma política pública subjugada. Então, um grande abraço para o vereador Fabio de Menezes, que eu tenho um orgulho de ser da minha terra, Itaquitinga. São Beto? Estão me escutando? Perfeito. Tem um comentário aqui do Fernando Bezerra que ele diz assim: as emendas de bancada podem ser uma ferramenta importante para essa alocação. O que é que vocês acham? Fernando, muito abraço para você, Fernando, muito agradecido. Por gentileza, Malon. Sem dúvida, Fernando. Fernando foi meu companheiro de faculdade, Humberto, do curso de História lá em Goiânia. Sem dúvida, Fernando, as emendas de bancada são uma ferramenta importantíssima. Só que quando a bancada se junta, quem está lá discutindo a política de assistência social? Quem está lá trazendo a importância de colocar o recurso para os SUAS? Porque existe outra discussão que muitas pessoas pensam que a assistência social está ajudando a entidade. Muitos parlamentares ainda acreditam que está mandando emenda para a entidade, para as entidades executarem serviços socioassistenciais ou sociais, como queiram chamar. E muitas vezes aí vai trazer prioridade. Em Pernambuco, o que tem sido prioridade? Estrada, saúde e os presídios. Mas hoje, em Pernambuco, por exemplo, não se discute as emendas de bancada para outra política que não seja essa. Sim, sem dúvida, Malon. Essa questão é importante, essa questão que o conselheiro Malon falou, fundamental. A gente não tem um histórico de destinação de emendas para os serviços, para a manutenção da assistência social, pelo menos em Pernambuco. Nacionalmente, houve algumas tentativas, né? No ano passado, teve poucas tentativas, mas o desafio é esse: a gente tem um SUAS público universal, que garanta direitos destinado a quem dela necessitar. A emenda de bancada seria, sim, uma alternativa, mas agora mesmo, né, a Assembleia Legislativa do Estado abriu uma brecha para que houvesse um remanejamento, houve praticamente 100% de remanejamento, né, e de fato a gente teve um aporte importante, nunca antes, mas foi apenas do mandato da deputada Juntas, né, do deputado Sivaldo Albino, né. Então, falando dos demais, outros que, ainda bem que é destinado para a saúde, a gente entende, mas a assistência social está precisando muito mais.
Precisamos de recursos e é necessário que coloquemos isso em nossa prioridade. E os parlamentares também coloquem nessa prioridade. Muito agradecido, né? Inclusive, eu queria aqui anunciar que na segunda-feira nós temos Escola de Conselhos em Forma com com a co-deputada Joelma, da mandata das juntas. Ela vai estar explicando a questão desse lugar do legislativo na pandemia. Por coincidência, essa pergunta, ela faz conexão com o tema, do nosso SF Informa na próxima segunda-feira. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês, que tem muito a ver com a dinâmica da escola de conselhos, em relação aos órgãos da assistência social e o conselho tutelar no período de pandemia. Como é que vocês podem contribuir para uma reflexão sobre essa interface, CRAS, CREAS e conselho tutelar no período de pandemia? A gente sabe que muitos conselhos estão fragilizados, tutelares são fragilizados, e que muitas vezes essa comunicação ela é um pouco fragilizada ou comprometida. E acho que se adensa em um período como esse. Qual seria a reflexão que o Joelson e o Malon dá sobre esse problema? Nesse processo, Humberto, de discussão do SUAS com os conselhos tutelares em período de pandemia, a gente precisa entender das particularidades dos processos, né? Porque a assistência social é um serviço que não para, inclusive no decreto e na legislação que traz os serviços essenciais nesse período de pandemia, a assistência social é um dos serviços essenciais. Contudo, é um serviço que não está tendo o mesmo trato que outros serviços essenciais. A gente continua atendendo as pessoas, a gente continua cuidando das pessoas e muitas vezes a gente não é tido como essencial e tendo a prioridade de essencial. Então, o trabalho continua o mesmo. O Conselho Tutelar pode requisitar, continuar requisitando serviços e articulando com os municípios para que os serviços sejam ofertados, principalmente que o Conselho Tutelar atua na violação de direito. Quando tiver criança e adolescente em situação de violação de direito, porque aí a gente não pode deixar, nesse período de pandemia, que as crianças e adolescentes que estejam em situação de violação de direitos tenham mais uma violação de direitos, sendo dessa vez, por parte dos serviços socioassistenciais, mas nesse processo a gente precisa também compreender que muitas vezes como é que está a dinâmica dos municípios, a dinâmica dos serviços. Isso mesmo, Geraldo, o decreto 10.282 de 2020. E aí a gente precisa botar o funcionamento de cada município, porque cada município decretou e organizou seus serviços nesse período de pandemia, de forma bem peculiar. Mas aí os conselhos continuam com a articulação e com as discussões, porque o atendimento aos usuários e às usuárias da assistência social não para. Agora, também, a gente não deve, obviamente, querer que um serviço ou outro funcione de formas diferentes ou específicas nesse período. Porque o serviço de convivência, por exemplo, a gente não está conseguindo funcionar, os municípios estão se reinventando justamente com relação a isso, porque precisa continuar atendendo as famílias, mas de uma outra forma, com outra metodologia, né, nas casas das pessoas, mandando atividades e aí articulando de diversas maneiras, mas, por exemplo, os serviços da média e alta complexidade continuam funcionando, os CRAs, os acolhimentos, não podem parar, acolhimento não para, funciona 24 horas, todos os dias. Como se a gente fosse comparar com a saúde, seria um hospital. E os CREAs também não estão parando, não param, porque a demanda não tem diminuído. Pelo contrário, nesse período de pandemia, a demanda da assistência social também tem aumentado, porque as pessoas estão com mais fragilidade nas seguranças socioassistenciais que elas devem ter. Só complementando, eu tive dificuldade aqui, só técnica, eu acompanhei. O desafio só queria destacar que o desafio também nesse contexto é se adaptar. Os trabalhadores, todos os trabalhos precisam se adaptar, seja em relação a cuidados, seja como dinâmicas.
a gente está acompanhando que em vários municípios, né, em vários estados, estabeleceram canais remotos de comunicação. Ou seja, para um atendimento, eu faço o contato agindo no horário, para evitar aglomeração, para conseguir aquele atendimento particularizado, ter formas e estratégias do serviço, da população acessar ao serviço. Ou seja, você precisa fazer um requerimento do benefício eventual, que tem que ter uma forma mais fácil do que evitar, que obrigar a pessoa a sair de casa, hoje num contexto em que a orientação é não sair de casa, mas que ele ficava obrigado a sair de casa para fazer um requerimento, seja na secretaria, seja no CRAS, enfim, seja no atendimento. O serviço deve funcionar. E para isso, e até mesmo para auxiliar estratégia, a exemplo do conselho que precisa fazer missão de um serviço, e os canais sejam estabelecidos. Então, de fato, é importante pensar a estratégia. E aí, vários municípios criaram canais. Um telefone, um WhatsApp para o CRAS, um WhatsApp para requerer benefício eventual, um WhatsApp para o CREAS, para facilitar o contato da população nesse atendimento. O que é possível fazer de forma remota, que seja feita, caso não, vai ter que ser por meio de um atendimento presencial. Então, organiza a estratégia da dinâmica, evitar o deslocamento e também preservar os trabalhadores. Então, de fato, é uma situação específica que está exigindo uma adaptação do SUS. Mas o SUS, como já reafirmamos, é necessário que ele se mantenha, né, e diminuam essas distâncias. Bem, nós temos uma pergunta do professor Geraldo, inclusive aqui agradeço, né, a contribuição do nosso professor e já anuncio que nós vamos também ter um momento sobre conselhos municipais de direitos, né? O professor Geraldo e o professor Silvino devem estar aqui, né, nessas próximas semanas discutindo essa questão, né, dos conselhos municipais de direitos. Eu queria fazer o seguinte, né? Não é que chamar um comercial, porque não tem como chamar um comercial, mas eu queria chamar o professor Almir para trazer notícias da Escola de Conselhos. Quando o professor Almir ele vai falar, né, sobre a nossa programação e a gente retorna para vocês responderem a pergunta do Geraldo. Pode ser? O que vocês acham? Perfeito. Assim, professor, então, assim, não é comercial, mas é uma pausinha para o professor aproveitar a boa audiência e falar sobre as nossas próximas ações. Por gentileza, professor Almir. O merchandising nessa hora deve ser mais caro, né? Tem mais gente assistindo, enfim. Oi, pessoas. Só passando de novo para relembrar, porque alguns de nós não tinham chegado ainda, que são 3 recados rápidos, né? O primeiro recado é que o nosso curso de 200 horas, ele está confirmado, só que ao invés de ele começar com aulas remotas, ele vai ser completamente presencial, como se tinha pensado originalmente. Então, a gente espera que essa pandemia vá embora rápido, vai embora logo, e assim que essa pandemia acabar, a gente vai retomar as aulas presencial, né? Então, todas as 20 aulas, ou boa parte das 20 aulas, acontecerão de forma coletiva, junto na construção, no embate, aglomerados, todos e todas nós, juntos e juntas, celebrando a vida, né? O outro recado é que semana que vem nós temos aí 2 lives ao vivo sobre educação, sobre o direito à educação, nesse contexto de pandemia, e aí eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse divulgar essa live, as lives da semana que vem, para os nossos colegas professores e professoras de educação básica, porque a gente vai contar com 3, além de mim e Humberto, a gente vai contar com 3 especialistas no tema, né? O professor Geise Ferreira, que um dos melhores, foi eleito por organizações internacionais como um dos melhores professores do mundo, né? Que representa aqui nosso estado pernambucano. Professora Cida Freire, que é especialista, mestra com pesquisa na área da educação infantil, ela também é militante da causa, graças à mobilização da qual ela fez parte. Nós temos o Fundeb hoje abarcando financiamento para a educação infantil, e aí ela vai trazer para a gente o ponto de vista do direito à educação nesse contexto de pandemia. E também a gente vai contar com a professora Alice Bottler, que é do Centro de Educação da UFPE,
que é uma das maiores professoras, das maiores pesquisadoras, mais respeitadas pesquisadoras do campo das políticas educacionais aqui em Pernambuco. Então, semana que vem a gente optou por um formato ao vivo, levando em consideração o peso político dessas pessoas, o peso de conteúdo que elas vão trazer para a gente, e aí a possibilidade de interação se tornava mais concreta e a possibilidade de mais dinâmica permitia que nós possamos interagir e tirar nossas dúvidas. Na segunda-feira, offline, que aí não vai ser ao vivo, né? Aí a gente tem um programete com a deputada do Juntas, trazendo a questão, a discussão do legislativo nesse contexto de pandemia. Enquanto eu falo aqui, a professora Juliana ali apareceu roubando a cena, e a gente até convida ela para ela dar um oi aqui, eu acho que seria muito interessante. Ela já foi. Quem não conhece, ia conhecer a Ela professora perguntou se estava precisando de água. Professora da UFRPE e companheira de professor Humberto Miranda, né? É uma grande militante na Casa dos Direitos Humanos também. Obrigado. Então, é isso, professor Humberto. Eu acho que também trazer, eu já me despeço aqui, porque eu acho que também já vai caminhar para as considerações finais, e aí eu quero trazer a memória aqui no coração de nosso, né? Hoje, nós, nas últimas 24 horas, 751 pessoas tiveram a vida ceifada justamente por causa dessa pandemia, e nosso governo central resolve fazer um churrasco no final de semana, né? Estranhamente, não sei se levando suspeitas que seja um churrasco meio sombrio nesse contexto, né? Então, nós todos e todas nos solidarizamos e nos solidarizemos com essas vítimas fatais da Covid-19 e não esqueçamos jamais que crianças e adolescentes não apenas são vítimas de morte, mas são vítimas porque seus familiares acabam falecendo nesse contexto. Agradecido, professor. E essa memória, né, aos que aqui em Pernambuco partiram, aqui no mundo, né, no Brasil e no mundo estão partindo, nosso total sentimento e compartilhamento de dor, né, no sentido de familiares, né, porque, de fato, né, perder um familiar nesse contexto onde a gente não tem nem o direito de, né, velar pela vida ceifada é uma coisa assim muito difícil mesmo. Então aqui na nossa cultura é muito forte, né? Uma das marcas muito fortes o sentimento a velar a perda do ente querido, né? E nesse contexto você não apenas tem aí a impossibilidade de velar, como a gente tem, soma-se a isso, várias fake news que têm levado pessoas, inclusive, a desenterrar caixões para confirmar se as pessoas seus parentes estão mesmo enterrados, né? É de uma crueldade absurda e de um cuidado que a gente precisa ter, inclusive nós todos e todas que somos do sistema de garantia de direitos humanos. Então, nós temos que ter um extremo cuidado em relação àquilo que a gente publica, aquilo que a gente compartilha nas redes sociais, no sentido de tentar minimizar, inclusive, a dor do outro. Imagine a dor de alguém, né, ao ser levantada a suspeita de que o corpo daquela pessoa, da qual ela não pôde sequer se despedir, não está naquele caixão. E que aquele caixão foi enterrado vazio e que a pessoa foi enganada, né? Então você retroalimenta uma dor, um sentimento de perda. Então nesse sentido, nós todos e todas fiquemos atentos e atentas, né? Especialmente o pessoal da assistência social que tem tido um foco muito grande como suporte, não apenas suporte do ponto de vista das políticas públicas, acaba sendo também um suporte do ponto de vista emocional, né, a partir dos equipamentos, dos serviços, acaba sendo o abraço do Estado que acolhe tanto essas dores. Então, todos e todas nós nos sentimos e que nós nos mobilizemos para corresponsabilidade nesse sentido. Tem um cheiro no coração de todos e todas,
e aí a gente se encontra agora, quarta-feira, na live sobre educação, direito à educação, da qual a gente vai discutir um pouco também sobre minha pesquisa, né? Muito agradecido. E lembrando que a live vai ser às 16 horas, né, professor? Isso, a live é 16 horas, exatamente. E o nosso seminário vem aí, tá? Eu esqueci de avisar que no dia 27, 28 e 29 de maio, nós teremos um seminário. A gente vai mandar uma carta convite para todos os nossos contatos. A gente também vai disponibilizar essa carta nas redes sociais, nas nossas redes sociais, e que esperamos que todos e todas possam participar. Na carta, a gente vai detalhar um pouco. A gente, durante a semana, a gente vai retomar essa discussão sobre o seminário, porque a gente está fechando a programação para que a gente possa divulgar também para vocês de forma amarrada. Mas já podem agendar aí que dia 27, 28 e 29 de maio nós estaremos no seminário, começando, então, no final da tarde, os debates. Então, sejamos solidários. Aqui, olha, a Edilene está dizendo que Almir, você é top. Amo sua militância e seu posicionamento político. Então, você conclui a participação sua, professor, com esse elogio que vem da Edilene. Que a gente também... que a gente também compartilha, né? Obrigado, professor. A gente está junto nessa luta. Valeu mesmo. Então, eu pediria para o Raul, por gentileza, para que a gente possa retornar com os nossos queridos Malon e o Joelson, que já estão aqui, né? E a gente volta para a discussão que o nosso Geraldo, nosso professor Geraldo, nos traz. O Geraldo, inclusive, até aqui particularmente, ele adensa um pouco a pergunta, até já passei para vocês, né, sobre a questão dos direcionamentos dos conselhos de assistências e, né, dos DCAs. Como é que, ou seja, os conselhos de assistência do direito da criança e adolescente para deliberarem sobre os programas de atendimento para esse momento específico. Dessa forma, como os fundos de assistência e os fundos do direito da criança e adolescente estão sendo direcionados nesse sentido. Uma pergunta importante tem a ver com o orçamento que o nosso professor Geraldo traz, né, de assistência e o da criança e do adolescente. Então, eu passo para o nosso Malon. Pode ser, professor? Pode ser. Inclusive, lá em Igaraçu, eu também assumo a presidência do conselho nesse biênio, que é o biênio do governo, e eu estou lá representando o governo municipal no conselho, na presidência, e o direcionamento do próprio Conselho Estadual de Assistência Social é de que os conselhos não paralisem, não deixem de funcionar. Inclusive, todas as demandas, todos os repasses, tudo que o conselho tem deliberado, o Conselho Estadual de Assistência Social pede para que o município dê ciência ao conselho, o conselho tem que validar esse processo, além de o conselho municipal ter que acompanhar. O Fundo de Assistência hoje, todo o direcionamento dele é para a manutenção dos serviços e a garantia dos benefícios, principalmente no que diz respeito ao cofinanciamento. Então, no âmbito da assistência social, o nosso direcionamento, enquanto seja como Conselho Estadual, seja o próprio COEGEMAS, que é a diretoria, né, nosso presidente Josenildo, nossa vice-presidente Penélope, o direcionamento do próprio COEGEMAS é para que o Fundo de Assistência Social seja direcionado para a manutenção dos serviços, principalmente com o pagamento da folha dos servidores e a manutenção com qualidade desses serviços, mesmo a gente não tendo. A questão do Fundo de Assistência Social, porque os municípios só têm hoje, Geraldo, basicamente, os fundos de assistência social, com recurso, com pouco de recurso que tem recebido, é a necessidade de fortalecer esse financiamento para que a gente tenha os recursos necessários para manter esses serviços e os benefícios. Mas o direcionamento do SES e o direcionamento de todas as instâncias é para que os fundos de assistência, os conselhos funcionem, ainda que remotamente, obviamente que a gente não está com condições. O SES está se reunindo remotamente, né? O SEDICA também está fazendo suas reuniões remotas e orienta para que os conselhos municipais também façam essas suas reuniões de forma remota, para que a gente possa, de fato, fazer com que a política municipal funcione, porque quem
Não adianta o Conselho Estadual, seja de assistência, seja da criança, funcionar e o Conselho Municipal não funcionar, porque a política acontece no município. Então, o direcionamento de recursos é para manutenção do serviço, que é o que dá para fazer, e agora, com os recursos que estão vindo, supostamente vão chegar nas contas, chegaram alguns, outros estão para vir, o município é que vai ter o direcionamento, porque como a política é municipal, ela tem que ser municipalizada, para além das orientações do governo federal sobre a utilização de recursos, o município é quem delibera sobre elas. Joelson, pode complementar? Você trouxe os principais elementos a esse respeito. De fato, a orientação do Conselho Estadual, ou repassado desde o primeiro momento, é nesse sentido, do Conselho estar ativo, né, mesmo que não presente fisicamente. Então, os canais, estratégias, ferramentas vêm para isso. É importante, sobretudo nesse momento, o Conselho estar atento e acompanhando a execução dos serviços, seja do ponto de vista financeiro orçamentário, seja aprovando novos critérios. Eu quero só fazer um destaque, numa situação de calamidade e emergência, por exemplo, a concessão de benefício eventual não pode, necessariamente, seguir o mesmo regramento antigo de uma situação excepcional. Então, temos, inclusive, uma orientação do governo federal da necessidade de, se a lei, se os parâmetros que estão deliberados pelo Conselho Municipal, por exemplo, para a concessão de benefício eventual, são muito restritivos, então há necessidade de nova pactuação no âmbito do Conselho, de uma revisão por meio de decreto, para que possa ampliar o acesso a mais pessoas por conta do contexto de uma pandemia da qual estamos passando, que vão precisar ser adequadas em relação a isso, tá? Para se adequar a essa realidade. Então, o Conselho, sim, precisa acompanhar a oferta de benefícios, o funcionamento dos serviços, os aportes que possam vir, né, novos acessos, enfim, e pensar estratégias de seu funcionamento. Não é viável fazer reuniões presenciais, mas fazer reuniões virtuais. Mas é necessário que se eleja um representante no Conselho para que, oportunamente, possa acompanhar um processo que o Poder Executivo, uma oferta de benefício, fazer o acompanhamento, né, para que o controle social esteja presente nesses momentos. Então, essa é a orientação do que o próprio Conselho vem fazendo sobre isso. E, sobretudo, deliberando sobre os fundos de assistência social, né? Todo município tem seu fundo próprio de assistência social, que é cofinanciado, parte recurso federal, parte recurso estadual, parte do município, mas, como já falamos desde o início, a grande dificuldade é o seu desfinanciamento, seriam necessários mais recursos, e diante de uma situação como essa, é muito difícil para qualquer município, seja ele qual for, implantar um serviço novo, mesmo que era importante. Você pode, não, era importante fazer aqui no meu município, vamos criar 10 abrigos, vamos implantar. É muito difícil para o município, né? Primeiro que não tem um recurso para isso, e quando tem diversas questões difíceis, seja para contratação. Não, mas estamos na situação de pandemia, tem facilitações, algumas sim, mas tem medidas, o Tribunal de Contas está em olho em qualquer real que o Poder Executivo, seja municipal, estadual, federal, esteja utilizando, né? Mesmo numa situação de pandemia, o controle social, o controle do Tribunal está em cima. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas, para isso, é importante que a gente tenha a participação social do Conselho, acompanhando, deliberando, definindo essas estratégias, inclusive em relação aos recursos de assistência social. Joelson, muito agradecido, Malon. Aqui também registrar a presença da professora Érica Suruagi. A professora, ela é presidenta do nosso sindicato de professores da UFRPE, né, e aproveitar e trazer à memória que muitas das ações da Escola de Conselhos acontecem no auditório do sindicato, né? Ela é sempre muito acolhedora, né, e disponível para as ações da Escola de Conselhos. Muito agradecido, professora. Nós temos a presença de pessoas do Paraná. A gente, né, acabou de ver aqui o registro, né, os paranaenses, o nosso muito obrigado. Eu tenho um informe, antes de passar para as considerações finais do Malon e do Joelson, que a nossa diretora executiva do Conselho do Direito da Criança e Adolescente Estadual, o SEDCA, ela informa que uma nota, né, técnica sobre a atuação dos conselhos tutelares no período da pandemia foi publicada pelo Conselho Estadual, e ela já está percorrendo,
né, os respectivos conselhos municipais do direito da criança e adolescente e também os conselhos tutelares. A Escola de Conselhos vai divulgar essa nota e vai fazer reflexões sobre o que nela está publicado, né? Eu queria também dizer que, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições para o nosso seminário virtual, que vai acontecer na última semana de maio. E lembrando que esse seminário virtual vai ter direito a certificado. É muito importante, né, Joelson? Né? Malu, a gente precisa, né, certificar, né, os operadores do SUAS, né, do SUS, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que se dedicam para sua formação permanente. Logo aí, a gente vai estar, a partir de amanhã, abrindo as inscrições. As inscrições são limitadas e a gente, né, espera que possamos contar com pessoas de Pernambuco e também, né, das outras unidades de federação do nosso país. Sabe quem está aqui conosco hoje, Joelson e Marlon? A Sueli Cisneiro. Manda um abraço para a Sueli, ela está assistindo a gente. É uma né? Eu lembro muito da Sueli quando a gente construiu juntos o Plano Decenal do Direito da Criança e Adolescente. Ela foi uma companheira e tanto da Escola de Conselhos. Muito agradecido, Sueli. Agradecido pelo seu companheirismo de sempre. Desse modo, eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, o Joelson, em seguida para o nosso, né, secretário executivo do Coagemas, o Marlon Aragão. Por gentileza, Joelson Rodrigues, por gentileza. Bem, antes de as considerações, só comentar aqui algo que foi colocado nas discussões, que de fato já foram emitidas várias orientações, né? Orientações, a Secretaria, desde o dia 16 de março, começou a repassar orientações para os municípios, na necessidade de ter os cuidados de proteção, da manutenção dos serviços, né? E é um processo cotidiano, né? No finalzinho de abril, o governo federal mandou uma nota técnica também sobre o funcionamento do serviço de acolhimento. Teve também orientações mais gerais. Mas, enfim, existem já hoje, e eu queria aproveitar para informar que no Sistema de Informação e Gestão da Assistência Social do Estado, o SIGAS, que é o sigas.pe.gov.br, tem lá uma plataforma somente Covid-19 e você vê toda a legislação da assistência social relacionada a pandemia do novo coronavírus, tá? Então, a gente tem lá legislações federais e estaduais que podem ajudar os municípios, seja orientações, seja um documento que o Estado de Pernambuco elaborou para ajudar os municípios na elaboração do seu plano de contingência na área da assistência social, né? Foi algo, inclusive, requisitado por muitos promotores. Eu até brinquei recentemente para um promotor, numa situação de pandemia, você exige do município parar tudo para ela apresentar um plano em 5 dias, numa situação de pandemia, né? O promotor riu, mas é porque não, tem promotores do interior que não entendem muito bem esse processo. Mas, enfim, os municípios estão fazendo seu planejamento com as dificuldades que são pertinentes, tá? E temos orientações hoje, pelo menos, somando isso em relação ao seu funcionamento. A dificuldade ainda é recurso, né? Reitero a fala que eu fiz na entrevista recente ao Brasil de Fato, né? Então, passando 2 meses e, por exemplo, o Estado de Pernambuco não recebeu ainda R$1, né? Disseram que hoje estava na conta, mas efetivamente não entrou na conta do Estado de Pernambuco nenhum R$1 adicional para a gente manter, nem a recomposição dos valores devidos, né, para a manutenção do SUAS. E a gente precisa, sim, ter um aporte de recurso necessário para a gente implantar serviço, manter serviço e dar as respostas necessárias para a população que precisa, né? A gente precisa, sim, ter essa linha, essa participação como um todo. Quero, então, agradecer a oportunidade de estar aqui, o professor Humberto, o professor Almir, a todos que integram e fazem a Escola de Conselhos. Certamente é uma ferramenta fundamental para quem é conselheiro e conselheira de direitos tutelares no Estado de Pernambuco. A gente sabe que é uma referência nacional, ainda bem que a gente tem essa ferramenta e sabe que estamos à disposição para estar debatendo, construindo, né, seja no nome do Conselho Estadual da Assistência Social, e aí um abraço para todos os conselheiros e conselheiras e também a equipe técnica do SESC, está funcionando, né, não está presencialmente, mas está rodando e planejando e discutindo a política de assistência social. Também a equipe técnica aqui diuturnamente, né, final de semana também trabalhando, trabalhando para que a gente
tenha essa política implantada, efetivada no âmbito da assistência social no Estado. Tá? Também um abraço, também todo especial ao nosso companheiro, colega Malom Aragão, esse militante, né, do SUS, de direitos humanos, e que vem contribuindo na política de assistência social, na área da gestão, no COAGEMS, como também no Conselho Estadual dos Direitos da Criança, no Conselho da Assistência e do Conselho da Criança. Tá bom, minha gente? Muito obrigado e pode contar conosco. Muito agradecido, secretário, presidente do nosso Conselho Estadual da Criança, da Assistência Social, e quero dizer que seria interessante a gente linkar os dois conselhos, né? Porque isso vai ser muito importante, né, para a formação dos conselheiros tutelares e de direitos, né? Ter conexões com o Conselho da Assistência Social é muito importante para a gente, para que a gente possa fortalecer a rede de proteção e o sistema de garantia do direito da criança e adolescente. Satisfação grande, viu, Joelson? Aqui o pessoal está te dando parabéns. Todo mundo aqui elogiando muito a sua atuação. Eu que agradeço. Eu só queria complementar, informar que já fui convidado para também participar da reunião do SEDICA, né? Ter marcado a reunião, então a assistência social vai estar junto para discutir os temas comuns, né? Acho que vai ser próxima semana. O SEDICA a gente vê que também está aí presente, não parou, que a gente não pode parar. Nesse momento a gente tem que se reunir e deliberar junto. É isso, muito obrigado. Eu quero confessar que eu tenho muito orgulho do sistema de garantia de direitos de Pernambuco, porque a gente tem conseguido travar boas parcerias, inclusive para além, né, assim, essa relação entre governo e sociedade civil está se dando de uma maneira muito saudável aqui no nosso estado. A gente agradece bastante a condução de vocês. Muito agradecido. Um alô, por gentileza, as considerações finais. Eu quero agradecer, né, pela Escola de Conselhos por estar trazendo a discussão da assistência social. Alô, faltou seu áudio. Oi? Tá saindo não? Eu escutei. Pode falar, Malu. Assim. Agora tá. Então vamos lá. Voltando um pouquinho, eu quero agradecer a Escola de Conselhos por estar trazendo a discussão da assistência social. Eu acho que é fundamental a gente pautar essas questões enquanto Conselho Estadual de Assistência Social, enquanto Conselheiro Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, estando hoje no COAGEMAS e na gestão municipal lá de Igaraçu. Para a gente é um desafio muito grande fazer com que essa política se consolide, fazer com que essa política chegue a quem dela necessite, como diz a própria legislação, e que ela seja universalizada, porque a gente precisa de uma política pública que seja voltada para as pessoas. Então, acho que esse é o momento. Eu quero agradecer a participação de todas as pessoas, diversos amigos e amigas que mandaram mensagem pelo Zap, que estão acompanhando. São diversas pessoas de todos os cantos e recantos do Brasil e de Pernambuco, mostrando que a gente consegue, através das redes, mobilizar as pessoas, e que essas mobilizações elas sejam também em favor e em defesa do SUAS, que nós estejamos discutindo isso. E é um pouco do SUAS que eu também trago na minha escrita do meu projeto de pesquisa de dissertação, para que a gente possa estar discutindo os serviços de medida socioeducativa, que são serviços do SUAS. Então, a gente traz a importância dessa política pública estruturada sobre isso. E nesse período de pandemia, a gente consegue chegar junto, levar o calor, levar o afeto em diversos lugares através das redes sociais. Então, nesse momento, nosso abraço afetuoso a todas as pessoas que estão conosco desde o começo dessa live. Não é fácil passar mais de uma hora de frente a um computador, a um telefone celular assistindo, mas a gente sabe que a nossa causa é em defesa dos direitos humanos, e o SUAS perpassa por isso, porque o SUAS ele quer garantir direitos, e a garantia dos direitos não é fácil para ninguém. A gente, quando se predispõe a estar defendendo direitos, a gente está se predispondo a pegar briga com alguns poderosos e alguns que se sentem donos do poder, donos da verdade, donos das pessoas. Nós aqui não queremos ter dono, nós queremos apenas que cada cidadão, cada cidadã, cada pessoa que viva nesse Brasil tenha sua dignidade garantida, tenha seu direito garantido. Então, para mim, que comecei nessa luta já há um bom tempo, como adolescente, participando de conferências, conhecendo as políticas públicas, sejam da criança, sejam a assistência social, eu tenho só um sonho, que eu quero que as pessoas tenham seus direitos garantidos, que o Estatuto da Criança e Adolescente seja colocado em prática, que a assistência social seja
cada vez mais fortalecida, que a gente consiga expandir, que a gente consiga financiamento, que a gente consiga ser reconhecido como política pública, que de fato é, que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos, que a gestão consiga trabalhar de forma decente para que as pessoas, ou seja, os usuários, usuárias, os trabalhadores e trabalhadoras tenham seus direitos garantidos. Então, é isso que eu espero, e é isso que eu acredito que hoje a gente conseguiu fazer. E para finalizar, eu só trago que a gente precisa escolher de que lado a gente está. Se a gente está do lado da garantia de direitos, se a gente está do lado da morte e dos que zombam a morte e a memória dos outros. Eu não consigo jamais me aliar e defender quem se junta a quem defende a morte e quem acredita que 10 mil mortes não é nada. E daí? E daí as pessoas passarem fome? E daí as crianças e adolescentes serem exploradas sexualmente? E daí as crianças trabalharem? E daí as mulheres serem vítimas de violência? E daí tudo que acontece nesse país? Então, nesse momento também expresso minha solidariedade a todas as pessoas que estão com Covid, as pessoas que estão com suspeita, como eu estou aqui no meu quarto em isolamento, porque eu estou passando por um processo de isolamento, porque estou com suspeita do Covid, mas, acima de tudo, a gente não pode perder o foco do que a gente quer, que é a dignidade humana, que é a garantia de direitos. Muito obrigado e vamos continuar na luta, porque é a luta que nos foge. E o sangue dos que vieram antes é o que nos dá força para seguir em frente, dos que já tombaram na luta, nos dá força para seguir em frente. E é isso que a gente precisa, seguir em frente na luta, sem medo de ser feliz. Muito agradecido, Malon, né? Muito agradecido, Joelson. A gente sai daqui dessa noite satisfeito com essas palavras que a gente escutou, né? Palavras que vêm do coração, né? Que renova o nosso sentido de militância. Afinal de contas, é muito importante que a gente entenda, né, que existe esse compromisso social e esse compromisso com a garantia dos direitos humanos. Muito agradecido, Malon, muito agradecido, Joelson. E agradeço também a vocês, mais de 120 pessoas passaram por aqui nessa noite, né? É um público assim que é muito expressivo, né? Sem falar daqueles que vão estar nos assistindo, né, nessa semana que segue, uma vez que a live, né, que essa estrutura fica responsável, fica à disposição no Facebook da Escola de Conselhos de Pernambuco. A Escola de Conselhos firme e forte em defesa da vida, em defesa da dignidade humana e contra todo tipo de violência que nos faz, né, desacreditar do que a gente chama, que é mais importante, né, o humano. Então, muito agradecido por tudo e a gente espera todos e todas na luta, né, aqui de forma virtual e depois de forma, né, pessoal, frente a frente. Felicidade, pessoal, bom final de semana. Hoje o sextou, foi muito bom. Foi isso, Malu? Foi isso, Isso mesmo, sextou foi muito mais. Tchau, tchau. Felicidade, até a próxima, pessoal. Valeu.